Bom dia, meninas! Que Deus abençoe vocês. Estão me ouvindo direitinho? Me fala aí. Como é que tá aí para vocês? Se tá tudo certinho? Bom dia, Suelen. Paz para vocês. Bom dia, Marlene. Tá, né? Então tá. Que bom, né? Vamos falar, vamos começar. À medida que for chegando, tem que lembrar de olhar lá em cima para me permitir as meninas ir entrando, né? À medida que for entrando, a gente inicia, eu vou permitindo, tá bom? Eu quero nessa manhã orar por você, tá? Então feche os teus olhos. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por este momento, por esta oportunidade, meu Deus, de uma terapia em grupo, um momento de diálogo, de descoberta, de autocura. Agradecer ao Senhor porque o Senhor nos escolheu a estar aqui, porque cremos que o Senhor tem um propósito na nossa vida. Nós oramos e pedimos ao Senhor que tenha liberdade de falar conosco. Falamos, pedimos a Ti que realmente fale na nossa profundidade do nosso entendimento, aquilo que nós precisamos encontrar, né, descobrir para a nossa cura. Nós já agradecemos mais uma vez ao Senhor por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém? Gente, alguém me pediu ele para entrar, eu não sei, eu acho que eu permiti, não sei se eu permiti ou se eu neguei. Vamos ver aqui, vou deixar meu celular aqui, que se eu ver, eu não sei se eu permiti ou se eu neguei, mas eu acho que eu permiti, tá? Vamos falar um pouquinho, então, pra gente, vamos iniciar, né, pra gente falar um pouquinho desse tema. Nós estamos falando aí de marcas no corpo, né? Então, marcas que a gente está falando aí, né, não são essas cicatrizes visíveis, né? Mas nós estamos falando aí que o corpo ele guarda mágoas, né? Ou seja, guarda algumas dores e essas dores são as chamadas marcas, né? Nós estamos falando então que o nosso corpo ele guarda marcas e essas marcas vêm através de algumas coisas que a gente sente e que a gente não consegue entender. Deixa eu colocar aqui que alguém está tentando entrar. Que nós não entendemos, tá? E deixa eu colocar. Então, o que que é isso? Quando a gente fala que o nosso corpo guarda marcas, né? Então, não é só como o corpo guarda marcas. Nós vamos falar hoje é como nossos traumas viram dores físicas e ansiedade, tá? Deixa eu permitir aqui. Como que ele vira dores físicas no corpo e ansiedade? Às vezes nós estamos sentindo algumas coisas, né? Recentemente eu estou cuidando de uma pessoa que essa pessoa ela ela está com várias, como é que fala? É porque eu estou tentando falar com vocês e tentando permitir as pessoas entrar, tá, gente? Ela está com vários sintomas, né, físico, está procurando um médico, já fez vários exames e os exames não mostram nada. Então, isso aí, ela tem uma identificação até agora com 95% que é algo psicológico, né? Então, por quê? Porque o que a gente faz dentro da psicanálise? O que nós entendemos? Existem coisas profundas que exames não vão mostrar, mas que está dominando o nosso corpo. Então, eu quero saber assim, quem aqui, deixa eu colocar aqui para me ver vocês respondendo. Quem aqui, né, já sentiu um aperto no peito, assim, sem motivo nenhum, com queimação constante, queimação no estômago, ou aquela dor crônica nas costas, que nenhum exame médico consegue explicar? Quem aqui já? Rafael levantou a mão lá no quarto. Então, quem aqui já sentiu isso? Gente, quem aqui já sentiu isso? Algo assim que é uma queimação constante. Eu falo para vocês, eu, por exemplo, a Cassiane levantou a mão. Eu, por exemplo, eu já percebi que quando eu estou sob muita pressão, mas não é só uma pressão de muita coisa para fazer, não. Muita pressão sobre mim em algum tipo de situação, mas existe um tipo de situação para fazer essa reação no meu corpo. Existe um tipo de situação, tá? Essa situação eu estou fazendo investigação ainda comigo. É um tipo só de situação, não é qualquer coisa que faz
isso acontecer comigo. Eu sinto uma dor nas costas, puxando. Uma dor muito estranha nas costas, puxando. Essa dor, ela começa nas costas, mas depois ela vai no meu corpo todinho. Aí eu começo a ficar tremer, eu começo, sabe? São várias coisas. Então é tipo isso aí. Alguém aqui já sentiu isso? Ó, Tagmara, Cassiane, Cristina. Esse que eu falei é o meu, tá, gente? Às vezes você tem dor de cabeça, né? Você consulta o médico, já fez tudo, exame para enxaqueca, exame para tudo, e não dá nada. Constante dor de barriga, dor no estômago. Às vezes você está sob uma pressão, você dá dor no estômago, diarreia. Eu já contei para as meninas uma vez, eu conheço uma pessoa que ela tem diarreia. Se ela ficar sabendo que vai ter viagem, que vai sair, que vai fazer alguma coisa, ela dá diarreia, né? Eu já, na verdade, o médico disse queimação no esôfago. Eu achei que era estômago. Eu sinto uma dor, eu sinto também uma dor forte nos ombros. Então, tá vendo? Então, olha para você ver. Todas nós sentimos algumas coisas. Por quê, amadas? A gente não está tirando. Como que eu digo para vocês? Tirando a certeza de que existem doenças que realmente são doenças que precisam ser tratadas com medicação, com fisioterapia, com tratamento médico que trará cura. Isso tem, isso é real, precisa. Existem coisas que são medicações, existem coisas que são fisioterapia, né? Que são processos, mas existem coisas que fisioterapia, que medicação não vai adiantar. O que está acontecendo na nossa geração hoje em dia? Está acontecendo na nossa geração hoje em dia, que você vai no médico com tal tipo de coisa, e na hora que chega lá, ele vira para você e fala assim, ansiedade. Ele te dá um remédio para ansiedade, você toma um remédio para ansiedade, falando para o seu cérebro que aquilo ali é a ansiedade, aquilo melhora por um tempinho e depois volta. Você não entende, voltou do mesmo jeito ou voltou pior, não entendi. Por quê? Porque tem coisas que não são tratadas desta forma. Lembrando que é importante você tratar também a ansiedade. Porque dentro de por exemplo, uma terapia, um momento desse aqui conosco, se você não tiver um tratamento adequado para a sua ansiedade, lembrando que eu já conversei com vocês que ansiedade é importante ter, faz parte da nossa vida ter ansiedade. Só que o transtorno de ansiedade é diferente. É a ansiedade, por exemplo, que faz com que eu deixe tudo preparado para vocês, para me poder aqui conversar com vocês. Né? A ansiedade me faz vir aqui consertar o computador, colocar o ring light, acender as luzes. E isso faz parte do ser humano. É a ansiedade que faz você levantar hoje, não, antes da live. Às vezes pensar em arrumar, porque você vai sair depois. Isso é a ansiedade, isso faz parte. Mas o transtorno de ansiedade já é a parte que eu falei para vocês. Dores de barriga, dores de cabeça. A pessoa, em vez de dar um andamento por causa daquilo, ela não consegue fazer nada, ela acumula. Aí já é um transtorno. Isso aí é só com medicação. A medicação fará com que você consiga passar bem por um tratamento, por exemplo, de terapia. Sem uma pessoa com um transtorno de ansiedade, que já desmaia, que já vai para o hospital, se ela não toma as medicações adequadas, ela não consegue desenvolver dentro de uma terapia, tá? Mas isso é fato, ela não consegue desenvolver dentro de uma terapia. Muitas pessoas procuram psicólogos, psicanalistas, né? Para tratar ansiedade, depressão, achando que esse tratamento vai validar sem a medicação. Não adianta, tá? Uma pessoa que ela já está em uma crise de pânico, uma pessoa que já está com transtorno de ansiedade, com uma depressão, ela precisa estar medicada para ela conseguir, como que eu digo para você, para que a informação consiga chegar no cérebro dela. Depois, eu vou fazer um dia para nós de live sobre a depressão e a ansiedade e o que a medicação faz no cérebro para que você entenda a importância de você usar a medicação correta para você estar numa live dessa e conseguir os seus neurônios, tudo aqui, ó, e juntando para você caminhar, tá bom? Mas eu não vou parar muito nessa parte, que é muito longa. Então, nós vamos continuar. Aqui vocês falaram comigo que algumas já sentiram isso, né? Esse aperto. E o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos conversar sobre esse nosso corpo. Como que ele guarda as memórias mais difíceis para nós.
tá? Então, o primeiro detalhe que você precisa saber é isso, é como o nosso corpo, como o meu corpo, como o seu corpo, como o corpo de cada um que está aqui, ela guarda as memórias que são difíceis para nós. A gente precisa parar com essa mania de olhar com os nossos olhos a vida do outro, né? Às vezes você olha para uma pessoa e a pessoa ela está em depressão por causa de uma situação que para você é boba. Então, a gente não pode julgar as pessoas desta forma, de forma nenhuma. É por isso que a própria palavra do Senhor fala sobre isso. Não julgueis para que você não seja julgado, porque na mesma medida que você for julgar, que você julgar, você será julgado. Por que você acha que o Senhor fala conosco na palavra dele dessa forma? Não julgueis para que não seja julgado, porque você vai ser julgado pela mesma medida que você está julgando. Por quê? Porque se aquela pessoa para aquela pessoa, aquele problema virou um trauma, entendeu? Para você, um outro problema vai virar um trauma. Então, você está na mesma medida que ela. Você está entendendo? Se aquela pessoa, olha para você ver, se aquela pessoa, é por isso que a gente precisa entender sobre isso. Agora nós vamos lá para a questão de pecado para você entender. Se aquela pessoa está falando mal da vida do outro, aí você olha e fala assim, não, aquela pessoa é fofoqueira. Fofoqueira. Não, Deus vai cobrar dela. Ó, se você ousar falar mal de alguém com outra pessoa, você vai se jogar na mesma linha, porque você está fazendo a mesma coisa. Então, a gente precisa entender um pouquinho sobre isso, tá? É por isso que nós precisamos entender sobre isso. Nós vamos conversar sobre isso. O nosso corpo guarda memórias que são difíceis para nós, tá? Cada um tem isso aí. Cada um tem dentro dele o que ele sentiu. Não tem como fulano, a gente tem essa mania, ô fulano, pra que você fazer isso? É coisa tão boba. Não, fulano de tal levou a mão, uma coisa tão simples. Não, para com isso. A gente tem essa mania de falar, né? Não, fulano de tal apelou com uma coisa tão simples, simples para nós, mas aquela pessoa carrega alguma coisa, tá? Então, o corpo guarda as marcas. E nós vamos falar como esses traumas viraram dores físicas e ansiedade no nosso corpo. Lembrando que, se eu estiver falando rápido, vocês me falam, gente. Porque eu quero passar informação para vocês e eu acabo falando muito rápido. Tá bom? Tá muito rápido o que eu tô falando ou tá dando para vocês pegarem? O rápido tem como você me dar um pouco mais? Tá bom, né? Eu tô tentando passar a informação aí para vocês, tá? Então, vamos lá. Gente, tem gente tentando entrar e eu não vi. Deixa eu ver aqui. Peraí. Obrigada. Então, deixa eu tirar aqui, gente. Lembrando que trauma não é apenas aquele incidente que você passou. Trauma não é aquela catástrofe que você viveu. A gente acha que é, mas não é, tá? Não é. É por isso que diante de um problema, diante de uma situação, diante de um acidente, diante de um luto, diante de uma catástrofe, onde 10 pessoas sofreu, onde 10 pessoas sofreu. Vamos dar um exemplo aqui. Uma casa de 10 pessoas. E naquela casa, uma pessoa faleceu. E são todos apegados. Todas passaram por trauma. Tá vendo? Todas passaram por trauma. Então, mas realmente todas passaram por trauma, porque perdeu uma pessoa querida. Todas passaram por trauma. Só que a gente está dizendo, o que eu estou dizendo para você, não é um incidente. Um incidente para mim todos passaram por um momento difícil. Mas cada um ali viveu um trauma. Então, todas passaram por trauma. Eu não posso dizer que esse irmão tem a mesma dor do outro irmão. Porque perdeu o irmão, os dois estão muito tristes. Não, cada um passou um trauma. É por isso que, diante disso, um sorri, vai com Deus. Vai com Deus. É por isso que, diante dessa situação, diante da despedida de mim, isso aqui, tá? Vem trabalhar. Por isso que,
vamos lá, colocar 3 irmãos. Um faleceu, ficou 2. Aí um ficou triste e o outro ficou muito alegre. Alegre, né? Ele é alegria de morte, não, gente. Tem pessoas que a forma dela lidar é desse jeito. Então a pessoa não é alegre, eu falei alegre, mas não é para você entender. Uma sai, vai para os bares, vai sorrir, vai cantar. E a outra não, fica para dentro do quarto. E a outra fica assim, não entendo como é que fulano pode viver essa vida. Parece que não importa. Não é que ela não importa. Ela está vivendo o trauma de alguma forma. E mais ao longo da história, nós vamos falar sobre isso. Eu estou cismada que tem alguém querendo entrar, mas eu não estou sabendo permitir. Se vocês verem alguém aí que quer entrar, vocês me falam. Então, olha lá, o trauma, eu já falei isso com vocês, tá? Não é o evento, tá? É aquilo que o seu cérebro, o seu sistema nervoso não conseguiu processar na época. Na época, tá bom? Pode ser uma rejeição na infância, pode ser um ambiente familiar hostil, né? Um ambiente familiar disfuncional, tá? Pode ser um luto, pode ser, gente, um lar disfuncional. Vocês sabem o que são um lar disfuncional, né? Vocês sabem o que são um lar disfuncional? Um lar disfuncional, né? Onde a figura, por exemplo, a figura paterna, ele não é um provedor, e a figura materna não é uma mulher que está presente, que para ali estar junto com os filhos, caminhando. Então, ao inverso, o filho cuida da mãe, do pai, né? Por exemplo, eu já peguei casos onde a minha paciente, desde pequena, desde 11 anos, é ela que cuida dos pais, busca pai caído na rua, bêbado, mãe no meio das drogas. Isso é um trauma. Mas também uma família onde, por exemplo, o filho ainda continua cuidando dos pais já adulto, né? Está ali dominando, cuidando de tudo dos pais, né? Pai, não pode fazer isso, pai, não pode fazer aquilo. É uma família disfuncional, porque uma família funcional, ela tem toda aquela pirâmide, né? O pai como aquele homem de respeito dentro de casa, né? O pai aquela figura de autoridade dentro de casa, a mãe uma mulher submissa para ele e o filho aquela criança que está ali debaixo da guarda dos pais, tá? Hoje se um filho é violento, tá toda uma família disfuncional, tá? Então essas coisas tudo são traumas. Tá? Só que eu quero saber se vocês entenderam o que é trauma. Diz para mim aí o que é trauma para vocês. Não precisa escrever texto grande se vocês não quiserem, não. Se quiser escrever, também pode escrever. Mas o que é trauma para vocês? Fala um incidente aí, alguma coisa. Enquanto você escreve, eu falo mais ou menos para você entender alguns. Por exemplo, você sabia que o susto com uma barata pode virar um trauma? Você pode olhar e falar assim, gente, isso é uma barata. Alguém viu uma criança, por exemplo, vê um grilo. A criança tem muito medo de grilo, né? Vê um grilo e ela sai gritando. E você diz, gente, é só um grilinho. Aquilo pode ser um trauma, tá? Fala aí pra mim, gente, pra me ver se vocês estão entendendo o que é trauma. Fala aí alguma coisa, um acontecimento, alguma coisa aí. Hã? Eu dei exemplo de barata, eu dei exemplo de grilo, né? Porque na hora que a gente fala trauma, a gente pensa só em incidente grande, né? Tragédia, luto, traição, a gente pensa em coisas grandes, né? Trauma. A mãe, por exemplo, a criança, tá todo mundo brincando ali, é um momento de distração, a mãe, porque ela tá com muita pressa para fazer as coisas, ela tira a criança brusca dali e vai embora com ela, e a criança fica olhando, chorando, gritando. Aquilo pode virar um trauma. Né? É por isso que dentro do meu e-book eu falo isso. Como que você tem que lidar com a criança num espaço que ela tiver, para que aquilo não gere um trauma ou uma dor que ela não consiga ali distinguir. Por exemplo, se você tira uma criança no meio ali, eu estou falando isso porque você precisa refletir como que foi sua infância. Se você tira uma criança daquele convívio ali sem uma forma correta de passar uma mensagem para o cérebro dela, você passa uma mensagem errada para o cérebro dela. Né? Tenho muito medo de cigarra. Me lembrei que menino na escola correu atrás de mim para colocar em mim quando criança. Tá vendo? São essas coisas. Gente, você falou cigarro, eu lembrei de uma. Você quer ver uma coisa que para mim era trauma? E até hoje, eu sou meio cismada.
Ciganou, já não é cigarra, ciganou. A minha mãe ficava falando comigo assim, não fica lá na rua não, porque tinha muito cigano na rua antigamente, né? Fica lá na rua não, cigano pega vocês, leva vocês embora daqui, não sei o que, não sei o que. Eu já sei que mudou as formas, né, da forma, não é dessa forma, minha mãe colocava medo em mim, mas até hoje, quando eu vejo cigano, o meu coração dispara. Olha para vocês verem, né? Por que isso? Porque ali, como se diz, ela não tem esse conhecimento, não sabe como lidar. Ela poderia passar uma mensagem para mim não ficar na rua com uma forma mais clara para o meu cérebro pegar. Agora não, meu cérebro pegou o quê? Que tem algo ruim que aquele cigano vai fazer comigo. Ou então vai fazer alguma coisa com as pessoas. Então meu coração dispara. Então meu corpo ele vai falando, tá? Trauma não é o que acontece com você, mas o que acontece dentro de você com o resultado do que você viveu. Tá? Eu espero que vocês entendam essa clareza. Aí agora, olha para você ver. Dentro de nós, agora eu vou te explicar por que isso acontece no meu e no seu corpo, tá? Dentro de nós, gente, será que vocês não entenderam o que é trauma? Porque só a Poliana falou um negócio aí, agora eu fiquei preocupada se vocês estão entendendo realmente o que é trauma. Medos que não foram resolvidos. Minha filha tinha pavor de todo tipo e tamanho de cachorro. E aqui sempre tivemos cachorro. Mas um cachorro na rua pulou nela para cheirar. Olha para você ver, tá vendo? O cachorro pulou para cheirar. E ela pegou um trauma. A gente pega trauma por coisas simples. Simples, simples. Um susto. Um susto. Com alguma coisinha. Você tá andando na rua. Se você, talvez você vai lembrar, e quando você era pequeno também você passou por isso. Você está andando na rua e um susto, sabe? Aconteceu. Se você, uma coisa simples, por exemplo, você está andando na rua e foi sentar e sentou em cima de um tomate vermelho. Tomate vermelho, tomate maduro. Sentou. Levantou, sua roupa ficou toda breiada de tomate vermelho e saiu, você não viu, as pessoas estão rindo de você na rua. Quando alguém vai virar para você e falar assim, fulano, é porque sua bunda está toda suja de menstruação, alguma coisa. Aí você vai olhar e descobre que é o tomate. Você passou aí traumas. O que o seu cérebro processou quando alguém falou para você? Você já começou a olhar para as pessoas, viu pessoas rindo, viu pessoas olhando. O seu cérebro processou de alguma forma. Você vai, toda vez que você vê um tomate, você vai lembrar. Ou você vai parar de comer tomate. Não é uma coisa boba parar, mas você não sabe como que o seu cérebro processou, tá? O que acontece em nós? Depois que nosso primeiro cachorro morreu, ganhamos outro. Hoje ela... Aí, tá vendo? Venceu um trauma. Então, a gente precisa aprender a lidar com essas questões, né? É igual, por exemplo, eu já vi gente com gato. Tem crianças. Aqui nós estamos falando de crianças, mas eu estou falando da sua criança interior. Você sempre vai ver eu falar sobre isso. É igual o curto-circuito que eu fiz. Tem gente que pensa assim, eu não vou comprar porque eu não tenho filho. Não, gente, o curto-circuito é para os pais aprender a lidar com os filhos na Bia, mas o curto-circuito, para mim, como adulta, eu vou pegar ele, eu vou ler e eu vou lembrar do que eu vivi e que pode estar hoje transmitindo no meu corpo. Entendeu? O curto-circuito é para ambas as partes por isso. O que acontece dentro do nosso corpo? Tá? Existe dentro do nosso corpo o que nós chamamos de mecanismo biológico. Tá? Isso não é só no João ou em Maria, é no nosso corpo. Existe um mecanismo biológico. O que é isso? É uma resposta de sobrevivência que o corpo ativa, tá? Que o corpo ativa para sobreviver. Tá? O corpo ativa para sobreviver. E eu tô olhando porque parece que tem gente querendo entrar, mas não dá para me ver aqui. Mas eu acho que não é. Então, é um mecanismo de sobrevivência que nós temos dentro do corpo. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Você tem um vigia em algum lugar, que ele está trabalhando e tal, e tudo, só ele, naquele lugar, um lugar escuro, né? Ele está lá trabalhando, vigiando, e ouviu falar que naquela redondeza tá tendo assalto e não sei o que, e os bandidos, eles estão chegando em cima de uma vez, aí eles deram uma arma para ele guardar. Aí o que acontece? De repente,
Vem, chega uma pessoa correndo pro lado dele, e é o filho dele. Um filho grande já, um adulto já, correndo, porque tava com saudade ali. E ele, de uma vez, assim, ele tá lá olhando se tem bandido e tudo. De uma vez, na hora que vê aquela pessoa chegando em cima dele no escuro, ele vai, pega e atira. E mata o filho. Dando um exemplo para vocês. A gente vira e fala assim, gente, como é que pode? A pessoa tinha que parar primeiro para olhar. Não. Ali ele tá ativando um mecanismo de sobrevivência, tá? Ah lá, tem sim, gente. Tem uma pessoa tentando entrar e eu tô tentando. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Eu até hoje não consigo pegar em gato. Porque quando criança, os meus primos colocaram filhote de gato nas minhas costas. Eu assustei e ele me arranhou toda. Tá vendo? Então, tem formas de nós trabalharmos essas coisas. Existem coisas que precisam ser trabalhadas? Não. Existem coisas que você vai aprender a viver a vida normal. Agora, existem coisas que paralisam, né? Por exemplo, não sei, a outra que está assim, ó, Cassiano falou assim, não sei se caracteriza como um trauma, mas minha infância foi toda a base de gritos. Gritos, gente, eu falo sobre grito nos curtos-circuito. Gritos, nós vamos falar um pouquinho mais à frente para você ver, é um trauma. É algo que desestabiliza uma criança. Vocês não têm noção o que isso traz para a vida adulta. Hoje eu odeio gritos, mas só falo alto, tá vendo? Aquilo que eu não quero fazer, eu faço. Aquilo que eu não queria fazer, aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Aquilo que eu não queria fazer, eu faço. Aí, ó. A Bíblia fala sobre isso, tá vendo? Sobre gritos também tem trauma. Mas grito, ó. É isso que o Paulo fala, né? Você não queria gritar porque você sabe que você tem traumas de grito, mas você acaba gritando. Por que será isso? Nós vamos falar sobre isso. Então, existe um mecanismo de defesa dentro de nós, um mecanismo de sobrevivência. Lembra? Vou voltar ao exemplo do vigia. Então veio correndo e ele, pá, matou. Quem está de fora pensa, é um absurdo. Ele matou o próprio filho. Ele não podia atirar desse jeito, ele tinha que olhar, gente. A pessoa está vigiando as coisas, olhando para lá. De repente, alguém vem correndo para cima dele. Ele, o que ele faz? Ele atira. Não é porque ele foi ignorante, não é porque ele não foi descuidado, não. Isso ele ativou no cérebro dele essa parte. Por que vocês acham que você grita? Vou explicar um pedacinho, tá, gente? Um pedacinho. Porque senão nós fica agarrado aqui para você entender tudo. Nós gritamos por quê? Vocês já entenderam aí por que nós gritamos? Olha, vou voltar ao mecanismo de sobrevivência que existe dentro do nosso cérebro. Quando você era pequena, gritaram com você. Você olhou como criança e viu assim, tá gritando, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que parar de fazer isso, alguma coisa. O seu cérebro entendeu que o grito é informação. Sua mãe gritar, menino, vai arrumar casa. Menina, para com isso. Menina, você é muito bagunceira. Chega de bagunça, vai fazer tarefa. Tá gritando com você. Como criança, você pegava, fazia, desobedecia. Você fez aquilo. Você entende hoje, o ser humano entende que aquilo ali, minha mãe estava fazendo isso porque eu precisava, eu não obedecia a ela. Eu entendo porque ela gritava. Eu sei que ela gritava de vez em quando sem nada a ver, mas ela gritava, era o jeito dela. Amém, era o jeito dela. Mas o seu cérebro entendeu. Há um mecanismo de sobrevivência. Seu cérebro não está buscando lógica. Seu cérebro não está buscando lógica. É isso que explica lá no e-book. O cérebro não está. Nós temos parte do nosso cérebro de lógica e de emoção. Nessa hora, a parte da lógica não funciona. Não funciona. Então, olha para você ver. Aí, o seu cérebro, nessa hora que ela está gritando, ele não está buscando lógica. Ele está captando. O que você sentiu dentro, né? Medo, raiva, ele está captando tudo isso. Então, o que acontece hoje? Hoje, quando você quer falar alguma coisa, quando você quer dar uma informação, o que você faz? Responde para mim, o que você faz quando você quer dar uma informação, gente? Essas aí que falou que hoje só grita. Quando você quer passar uma informação, o que você faz? Principalmente para alguém que não está te ouvindo. Hein?
O que que você faz? Responde, gente. Principalmente aí, ó, Cassiane que gritava, grita. Por quê? Por quê? Porque o seu cérebro entendeu que gritar é passar informação. Você recebeu informações em grito. Olha para você ver o que vai acontecendo. Isso é um mecanismo que existe no nosso corpo de defesa, de sobrevivência. O seu cérebro entendeu que quando você era pequeno, para você sobreviver, você teve que o quê? Ouvir gritos. O seu cérebro pegou essa mensagem. Então, hoje, o seu cérebro continua com essa mensagem. Para estar bem, para aquela pessoa te obedecer, você tem que gritar. Tá? Você tem que gritar. Né? Olha para você ver. E aí, o que que acontece? Essa parte do nosso cérebro, nós chamamos de cérebro primitivo. Não é que nós temos vários cérebros, não. Parte do cérebro, tá, gente? Cérebro primitivo. Como nós, como cristão, nós precisamos... deixa eu consertar essa câmera aqui. Mas acabo gritando depois. Cadê? Cassiane, não insisto, mas acabo gritando depois. A informação, o seu cérebro ainda acredita que para passar a informação precisa de gritar. Por quê? Porque ele recebeu assim. Ele foi ensinado assim. Lembra que na última live eu falei que ao nascer, nós somos ensinados. E isso vale para a vida toda. Por isso que nós precisamos ter uma transformação de mentalidade, por isso que nós precisamos nascer de novo. Por quê? Porque nós somos ensinados de uma maneira. O que Cristo quer para nós é uma identidade. O que Cristo já preparou para cada um de nós é identidade. Cada um de nós tem uma identidade. Ela foi usurpada nesse período. Nós perdemos ela nesse período. Às vezes nós achamos, mas não, é nesse período que é formada a nossa identidade. Então, se ela não foi ensinada de forma correta, com o ensinamento correto, é aí que nós nos perdemos. Tá? Então, esse cérebro, essa parte do cérebro que nós falamos de sobrevivência, é uma parte primitiva. Como cristão, nós falamos da parte adâmica, né? É aquela forma de viver no impulso, viver no impulso, né? É quando nós vemos assim uma ameaça, nosso cérebro ele ativa o modo de luta, fuga, né? Congelamento, ele atinge essa forma. Né? O que que ele faz? Ele busca aquilo que ele já conhece. Eu passei por susto hoje na minha vida adulta, o meu cérebro vai buscar algo que ele já guardou parecido com aquilo. Está começando a captar por que que o nosso corpo ele reage fisicamente pelos traumas, pelas coisas que são guardadas? E se a gente não descarrega essa energia que foi guardada, por exemplo, engole o choro, menino, né? Ou então, a pessoa sofreu um luto, sofreu uma dor, a pessoa vira e fala assim, ô fulano, para de chorar, já passou. Nossa, isso já tem um tempo, a pessoa está chorando, chora. Para, chega disso. Ela também está guardando energia. E se ela guardar essa energia sem um lugar, sem um ambiente para conversar, sem alguém para conversar, que seja compreensivo. Então, se você está aqui, mulher, seja mais compreensiva com a sua dor, mas também com a dor das pessoas. Se ela está sentindo aquilo, é importante você sentar, vamos conversar. Eu postei um vídeo esqueci o nome da psicanalista, André Vamon, ela falando sobre isso, quando a pessoa sofre um luto, né? Você tem que chegar perto dela e parar. Eu já fiz isso muito, gente, não faço mais. Já tem um tempo que eu parei com isso. Você chega perto da pessoa. Primeira coisa errada dentro de um momento de luto. Você chegar e perguntar à pessoa se ela tá bem. Gente, eu já vi eu chegando no velório perto de alguém e falando, você tá bem? Não, fulano, tá tudo bem. Nossa, não tá bem. Ou então, fulano, fica assim não. Gente, ô fulano, não chora não. Para, gente. Aquele momento ali, a pessoa precisa. Ela precisa, sim. Se ela quer chorar, chora. Se ela quer gritar, grite. Nossa, o que que ela quer fazer? Se ela quer ficar calada, que ela fique. Se ela não quer conversar, sente só do lado dela. E põe a mão e fala assim, eu tô aqui, não precisa conversar, só para você saber que eu estou aqui. Você não tem noção do que você está mandando mensagem pro cérebro.
Quando nós sofremos uma sobrecarga no nosso cérebro, ou seja, traumas que para nós, não é para o fulano de tal, não é para o ciclano, para nós é doloroso, tá? Nosso cérebro pega a energia e guarda. Aonde? Nos músculos e nos órgãos. Ele guarda. Você acha que quando você chega perto de uma criança e fala assim, engole o choro, menino, para de gritar, para de chorar, engole o choro. E ele para de uma vez. Acabou? Acabou, não. Ele retraiu essa energia, estava pondo energia para fora. Agora ele parou. Essa energia foi para algum lugar, no corpo, músculos e órgãos. Tá ouvindo, gente? Tá vendo a seriedade? De às vezes você tá vivendo traumas e não conversar, sabe? De às vezes vivendo traumas, até mesmo em oração, dobrar o joelho e falar com Deus, que o Senhor fala, né? Eu falo para lançar sobre ele toda a sua ansiedade, toda a sua preocupação. O Senhor já está dizendo para mim e para você que se a gente guardar, vai dar ruim. Se a gente guardar, vai dar ruim. Vai dar ruim. Tá? O cortisol e a adrenalina, que são os hormônios do estresse que nós temos, não é um ou outro, não. Nós, todos nós. Tá? Quando você sofre esse trauma, vamos lá do engole o choro que eu tô dando exemplo. Engole o choro, parou. Quando você engole essa coisa, você só parou ali. No momento, você parou a gesticulação do seu corpo. A sua parte física. Visual, na verdade. Física não. Visual. Porque no físico continua trabalhando. Tá? A cortisol e a adrenalina continuam circulando lá dentro. Continua circulando lá dentro. É por isso que quando você, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui da minha tia. Minha tia que eu perdi há 28 anos ou 29 anos que eu perdi ela. Fiquei por muito tempo carregando muita dor da morte dela. Né? Gente, foi muito doloroso a morte dela. Né? Ela cometeu suicídio e tal. E foi muito triste. Era uma pessoa como uma mãe para nós, morava com nós, cuidava de nós. E eu fiquei por muito tempo com essa dor. E eu não conseguia nem ver a foto dela. Por que você acha que eu não conseguia ver a foto dela? Quem me fala aí, por que eu não conseguia ver a foto dela? Hein, gente? Por que vocês acham? Saudades? Também, né, Poliana? Mas por que a saudade? Entenda isso, eu quero que vocês entendam isso. O que a gente trata, um psicanalista trata, é mais profundo. O que nós estamos falando na live, essa live é de profundidade. Nós trabalhamos cura na alma. Nós não trabalhamos cura física somente, porque entendemos que a cura na alma, ela vai refletir no seu físico. Tá vendo? A Poliana falou saudades. Saudades por causa da perda. Você vendo a foto, você percebe o que perdeu. Ó, tá vendo? É mais profundo. Por que eu não consigo ver a foto? É mais profundo. Sabe por quê? Porque a energia da perda, do trauma, da dor, ela ainda circulava dentro de mim. Toda vez que eu via a foto, eu me sentia mal. Eu me sentia mal. Toda vez que eu via a foto, eu lembrava do que eu poderia ter feito. Toda vez que eu via a foto, eu lembrava do comportamento que eu poderia ter tido diferente com ela, porque eu não era cristã. Eu estava vivendo a fase de rebeldia de 14 anos. Né? Toda vez que eu via aquela foto. É por isso que às vezes você vê uma foto, ou você vê coisas, algumas coisas que já passaram muito tempo, você ainda chora. Você ainda fica tremendo. Você sente raiva. Ah, mas eu já perdoei, mas eu sinto raiva. Perdão é uma coisa, cura é processo. Cura, o que nós buscamos? A cura dessa energia que ficou aí dentro. Ela precisa sair, tá, amados? Por quê? Porque ela continua circulando dentro de nós.
Você vendo a foto, você percebe o que perdeu, volta a reviver a perda da dor, e eu não vejo a do meu avô também. Tá vendo? Aí ela falou uma coisa certa, Cassiano. Volta a reviver a perda que dói. Por que eu volto a reviver? Meu cérebro não tem noção de passado, presente e futuro. Se essa energia ainda está aqui, não foi posta para fora, hoje ela já foi posta para fora. Eu vejo foto, de vez em quando eu vou lá e procuro para me ver foto dela, porque bate saudade. Faz parte sentir saudade. Só que não me afeta mais. Essa energia, eu já pus ela para fora. Eu já coloquei ela para fora, ela não me domina mais. Isso é o domínio próprio. Eu já domino essa emoção. Entendeu? Eu já domino essa energia que ainda flui dentro de mim. Ela flui, ela roda, mas ela não me domina. É por isso que eu lembro dela, é por isso que eu lembro da minha tia, lembro dos momentos com ela, lembro do que nós fazia, do que nós brincava, lembro das nossas brigas, porque a energia sobre isso flui dentro de mim, as lembranças e tudo. Tudo dentro de nós é energia, gente. Funciona como energia. Então, eu não estou falando de energia cósmica, não, tá, gente? Sistematicismo, essas coisas, não. Não trabalho com isso. Vocês me conhecem. Mas é energia, tudo é energia. Né? A gente não. O médico, quando você vai consultar, você vira e fala assim: ah, eu tô sem energia, tô cansada, ele te passa uma vitamina. É isso aí. Tudo dentro de nós é sobre energia. A energia da lembrança dela ainda está aqui, eu lembro dela. Vagamente eu lembro dela. O rosto. Quando eu quero lembrar mesmo, eu vou lá e pego uma foto. Só que eu não sinto mais dor, não sinto mais tristeza. Não sinto raiva de mim por causa da rebeldia que eu vivi com ela e não tive muito tempo de prazer, né? Que se eu tivesse, ela tivesse viva hoje, ela ia desfrutar de uma parte de mim, assim, que eu fico assim, meu Deus, ela ia desfrutar de uma parte tão boa, né? Não, gente, nossa live já tá acabando. Então, olha para você ver, a energia está aqui. Você tem energias aí e elas precisam ser colocadas para fora para você ter domínio sobre ela. Colocar para fora não é você jogar ela fora e acabou. Não. É você vai colocar ela para fora para você aprender a dominar ela. Isso é o chamado domínio próprio, tá? Eu também fiquei muito tempo sem ver a foto do meu avô porque revivia momentos, mesmo passando anos. Hoje eu consigo ver e ficar bem, né? Tá vendo? Os exemplos são exemplos bons. Só que eu quero que vocês peguem essas lembranças de coisas que vocês ainda não conseguiram superar. E tá vindo no seu corpo. Então eu vou tentar vir mais rápido, tá? Qualquer coisa a gente pode dar andamento nessa live no outro dia, tá? Então vamos lá. A energia do trauma que você viveu, ela ainda continua circulando. O corpo, ele continua achando que está em perigo, mesmo anos depois do evento passado, ao grito. Por que você grita? Porque a energia que você recebeu quando a pessoa gritou com você está guardada. Automaticamente, para sobreviver, você tem, acha que para alguém te obedecer, para alguém responder um comando seu, você tem que gritar. Então, o que acontece? O seu corpo continua achando. Lembra que você está vivendo um momento de perigo. Quando você recebeu o grito, seu cérebro captou como perigo. Eu vou apanhar. Eu vou ganhar um castigo. Ela vai bater. Ela vai me xingar. Ela vai fazer eu passar vergonha. Aí ela vai fazer isso. Seu corpo continua achando que você está em perigo. Tá? E como que isso manifesta? Ansiedade. Ansiedade. Tá? Aquela sensação de insônia, mente que não para, crises de pânico. É o seu corpo tentando proteger você de um perigo invisível para ele. Tá? Qualquer coisa pode ativar. É um curto-circuito. Qualquer coisa pode ativar. Qualquer coisa que o seu cérebro, que o meu cérebro captar, que seja da mesma ciência de energia daquilo que está aqui dentro, que eu já vivi, pode ativar. Aí vem crise de pânico, aí vem a ansiedade, aí vem insônia, não consegue dormir. Né? Por isso que Gálatas 5, 22, 23 fala sobre o domínio próprio. Quando você sabe disso, igual você agora está pegando consciência do que o seu corpo está em constante aflição. O seu corpo pegou uma informação e está em constante aflição. Então, toda vez que você já começa a ficar nervosa com alguma situação, antes de você gritar, você vai lembrar. Não é uma situação de perigo. Essa pessoa pode me obedecer, essa pessoa pode fazer com mais calma, não precisa fazer do meu jeito, nem no meu tempo. Olha, isso é domínio próprio, gente. E aí, quando você dá vontade de gritar, menina, eu já falei, pega esse chinelo daqui. Quantas vezes eu falei para tirar esse chinelo?
Antes de você fazer isso, como você já está trabalhando e sabendo que existe uma energia fluindo, que na hora que você olhar o chinelo, a energia vai subir, que você vai começar a ficar nervosa, ficar trêmula, aí você vai lembrar, é a energia. Então, vou falar mais na frente, você vai fazer algo. Se você não descobrir, você vai ser dominado. Na verdade, será diferente. Ela vai te dominar. Algumas pessoas não entendem o que a terapia na psicanálise faz. Ela faz isso. Ela faz com que você conheça para você dominar. E o que tem acontecido por não conhecermos, nossos traumas têm nos dominado. Ou até mesmo, não só a questão de conhecer o trauma, mas sim também de aceitar que tem ele. Tem pessoas que não aceitam que tem trauma. Tá, gente? Tem pessoas que não aceitam que tem trauma. Dores físicas, ombros e pescoço, vou falar algumas coisinhas aqui. O peso de carregar responsabilidades que não são suas, pessoas que a vida toda ficou cuidando. É a dor na coisa. Então, você começa a entender que a vida toda eu carreguei a vida dos outros, peso dos outros. Por que eu tô sentindo essa dor nas costas? Por causa disso. Mas hoje, e hoje? Então, hoje eu tô fazendo a mesma coisa. De alguma maneira, eu tô fazendo a mesma coisa. De alguma maneira, eu estou pegando responsabilidades. Eu preciso diminuir essas responsabilidades. Meu corpo está dizendo para mim: chega de carregar. Chega de ficar carregando a responsabilidade dos outros. Então, eu preciso me avaliar. O que eu estou carregando? Gente, é libertador. Sabe? Eu acho lindo porque eu entendo. Eu sou pastor e você sabe disso. Eu entendo que a minha cura é eu dar liberdade para o Espírito Santo trazer cura no meu corpo físico. Ele me mostrar, olha, filha, ainda dói isso aqui porque você sofreu isso. Mas hoje você não precisa viver daquela forma. Olha para você ver. Estômago e intestino, nosso segundo cérebro. O intestino é o segundo cérebro. Eu tenho problema de intestino, vocês sabem. Eu tenho Crohn. Eu tenho convicção que eu vivi algo que foi uma energia muito pesada. Foi um trauma muito pesado. Lembra da dor que eu falei? Que eu tenho ela, que eu sinto ela, mas não é sempre. Em toda a minha vida, que eu lembro até hoje, foram 3 vezes só que eu senti essa dor. Eu ainda tenho que descobrir por quê. Aqui, ó. Nosso segundo cérebro é o intestino. É ele que digere emoções difíceis. É por isso que a gente dá gastrite nervosa, síndrome do intestino radiado, Crohn, tá? A ciência não explica o que é Crohn. Entendeu? Por quê? Porque é físico, é psicológico. Bruxismo, mandíbula presa, é raiva, frustração ou palavras que precisam ser ditas e foram guardadas, tá? Não basta só falar, lembra que eu expliquei? Né? Não basta só falar. Nós precisamos ajudar a mente a processar aquele efeito, aquela coisa. Técnicas que envolvem o corpo são fundamentais, como respiração consciente, tá? Vamos lá? Vou tentar ir para o final para me falar com você. Eu quero fazer, não vai dar para me falar tudo. Quer perguntar alguma coisa, gente? Que nosso tempo está acabar. Eu tenho tanta coisa para falar para vocês, mas não vai dar. Eu vou lá para o final para a gente fazer uma técnica aqui. Tá? Eu tinha muita informação para passar para vocês. Olha, uma técnica para você acalmar o seu corpo e trazer um pouco de alívio mediante as situações. Você já está identificando quais são os traumas, as energias que estão chegando no seu corpo, sintomas, dor de cabeça, dor no estômago. Você já está sentindo que isso está no seu corpo constantemente. Então vamos lá. Nós vamos usar respiração regulatória. Então você vai fazer o seguinte: puxa o ar, senta direitinho. Não sei se vai dar tempo, tá, gente? Puxa, senta direitinho. Tá? Solta os ombros, não fica assim não. Solta os ombros e segura, puxa o ar, segura ele por 2 segundos. Eu vou colocar aqui rapidinho. Por 2 segundos. Vamos fazer comigo, tá? Vamos lá. Vamos lá. 1, 2 e puxa o ar por 2 segundos. Ó, vou parar. Ainda não, peraí. Você vai puxar o ar por 2 segundos. E na hora que eu falar, você vai soltar o ar pela boca devagar, como se estivesse soprando um canudinho, ó. Tá? Para você ouvir o barulhinho, tá? É para você ouvir o barulhinho. Tá bom? Tem que ouvir o barulhinho. Tá? Isso é uma técnica para quando você perceber que suas energias fortes estão chegando mediante uma pressão, uma crise de ansiedade, uma crise de pânico. Então, vamos lá. 2 segundos puxando, tá? 1, 2 e... Ó, nós vamos fazer assim, ó. 2 segundos puxando. Na hora que acabar aqui,
Eu vou fazer assim, aí você vai soltar 7 segundos. Eu vou contar aqui com você, tá? 7 segundos, tá? Nós vamos 2, puxando. Depois nós vamos segurar um pouquinho, vamos tentar fazer com vocês assim. Segura 4 segundos e depois solta 7. Se tiver dúvida, vocês me falam, que eu tô correndo para o tempo. Vamos lá. 2 segundos. Viram? Fizeram? Quem conseguiu fazer aí, gente? É uma técnica. Aqui a gente fez um pouquinho rápido, mas só de fazer, alguém sentiu uma diferença no corpo? Só de fazer. Isso aqui é bom você fazer umas 10 vezes, umas 15 vezes. Mas só de uma vez ou 2 vezes que você faz, olha a sensação que sente no seu corpo. Seu cérebro está pondo energia para fora. Uma crise de pânico. Olha o que ele faz. Ele não para, olha, ele está jogando ar o tempo todo. Só vai piorando, só vai piorando. O segredo, mediante, chegou em casa, tá tudo quebrado, né? Ó, aí você vai fazer. Vai pra dentro do banheiro, faz isso. Gente, tem vezes que eu chego nervosa em casa, eu vou pra dentro do banheiro e faço isso. Faço 10 vezes, depois eu venho pra fora. Vocês sentiram algo diferente, gente? Fala aí pra mim. Gente, eu tinha material demais pra falar pra vocês. Nossa, material demais pra falar pra vocês. É muito pouco tempo para mim poder explicar. Mas deu para vocês sentir algo? Fala a verdade, gente. Isso chama a questão de uma respiração regulamentadora. Isso te ajuda a não explodir e, ao mesmo tempo, a não guardar, a não engolir o choro, vamos dizer assim, né? Porque o que a gente faz? A gente chega no serviço, no trabalho, na igreja, a gente chega e quando alguma coisa nos decepciona, o que a gente faz? Quer pôr energia para fora. A gente quer pôr energia para fora. Aí o que a gente faz? Xinga o outro, fala mal do outro, quebra o pau dentro de casa. Porque a energia está aqui e ela quer vir para fora. Aí às vezes a gente pensa assim, eu sou uma mulher sábia, não posso fazer isso. Aí você guarda. Não vou fazer isso, não vou falar, não vou falar mais, não vou... Vai guardando. O seu corpo vai pôr para fora de alguma forma. De alguma forma. Aí vem gastrite nervosa, aí vem ansiedade, aí vem depressão, crise de pânico, aí vem piorando essa situação. Coisas que você viveu lá atrás, o seu cérebro só está com a energia guardada. Então, quando você descobre o trauma que você viveu lá e que possa ser isso, a sensação que você teve, automaticamente, quando você repete essa sensação, quando o seu cérebro repete essa informação, o seu corpo vai te falar, que o seu corpo está te mostrando tem um problema, tem um problema, tem um problema. Seu corpo está te dizendo isso, então você vai trabalhar para pôr energia para fora. Ok, gente? Foi bom para vocês? Ajudou um pouquinho para você entender? Eu tinha muita coisa, mas não deu para falar tudo. Mas deu para você saber que nós não podemos julgar as pessoas pelos traumas, não julgue você mesmo pela dor que talvez você ainda está sentindo. Você só precisa saber elaborar essa dor. O processo de cura é a elaboração dessa dor, né? A gente não cura a dor, gente. A gente não cura a dor, né? A gente ressignifica. Não é ressignifica uma dor de consertar a dor, mas a gente aprende a caminhar, mesmo sabendo sobre aquela dor. Entendeu? A gente aprende a caminhar, mesmo sabendo sobre aquela perda, né? Sobre aquela tristeza. A gente aprende. Então, quando você hoje, o exemplo do grito aí que a gente falou muito, quando você hoje aprende que você não precisa passar informação gritando, que quando você começa a ficar nervosa, antes de gritar, existe um lugar, um espaço entre o grito e você. Antes de eu liberar o grito, tem um espaço aqui. Qual é o espaço? Decisão, é escolha. Ei, eu não vou pôr para fora. Dessa forma, não. Eu vou pôr para fora de outra maneira. Respirando, tendo consciência e entendendo que o que eu estou fazendo não é mais aquilo. Aquela pessoa não precisa reviver isso.
Aí percebe-se porque os traumas se repetem e acaba virando uma maldição? Eu vivi, eu jogo para fora, o outro vai viver também. Só que às vezes vai viver de outra forma. Às vezes vai viver no vício. Às vezes vai viver no vício. Muitas pessoas, pelos traumas vivido da área materna, da área paterna, né? Ela vai jogar no vício. Ela vai jogar vai cair na depressão. De alguma maneira, ela vai liberar energia. Aí nós liberamos energia, gastamos a energia que deveria ser liberada de forma consciente, quando não é tratada, ela é jogada inconscientemente nos vícios, bebida, drogas, prazer, pornografia, entendeu? Festas. É assim. E aí, gente? Vou acabar agora, falta 1 minuto. Eu espero que tenha ajudado vocês. Eu vou mandar depois o PDF. Não tem como mandar para vocês o meu PDF. Eu vou fazer o outro, refazer um outro. Tem muita informação aqui para vocês. Mas eu espero que tenha falado. Dúvidas vocês podem falar lá, que a gente vai conversando. Hoje, no sábado, eu consigo responder bastante coisinhas, tá bom? Responde a minha caixinha lá também, tá? Porque depois eu vou fazer algo sobre aquela caixinha. Que Deus abençoe vocês e que haja cura sobre nós e consciência e respiração regulamentadora para ajudar a liberar essa energia que está aí dentro de você, tá bom? Deus abençoe, fique com Deus.